Fala pessoal, beleza? Hoje eu trago aqui o vídeo sobre os bairros mais bonitos do Brasil. Durante esse período de canal aí eu acabei descobrindo alguns bairros bem legalzinhos, dignos de elogios. Muitos desses bairros eu descobri sozinho, mas muitos bairros também eu descobri graças a vocês, né? Muitos foram as mensagens aí, seja aqui no YouTube, seja através do nosso Instagram ou mesmo lá no WhatsApp. Muitas pessoas me mandavam mensagem mostrando novos bairros, então eu acabei descobrindo aqui muitos bairros graças a vocês aí. Então muito obrigado pela contribuição, pelo engajamento. E para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não conhece o canal e acha que eu vou falar sobre o Morumbi, o Leblon ou algum Alphaville da vida, tá? Nada disso. Aqui a gente discute sobre bairros mais bonitos, mas usando como referência o padrão americano, que vamos combinar é bem diferente do padrão brasileiro. É verdade. Então vamos ficar de fora aqui da lista condomínios fechados, apartamentos e os bairros brasileiros que no geral fogem desse padrão. Se você gosta desse assunto e quiser entender um pouco melhor o canal, você pode estar assistindo o vídeo qual é o nosso objetivo aqui no canal. Nesse vídeo eu explico com detalhes sobre qual é o nosso objetivo aqui. E se for algo que você concordar, se junte a nós aqui, seja bem-vindo ao canal. Pessoal, pesquisando aqui sobre bairros bonitos, eu acabei descobrindo que existem muitos bairros que foram construídos no contexto de vilas operárias, né, para operarem junto ali às grandes usinas hidrelétricas, companhias de mineração, etc. E esses bairros, no geral, dão de 10 nesses bairros planejados do Brasil, sobretudo porque mantém aquela arquitetura portuguesa. Não tem muros, as casas, há uma distribuição espacial confortável, né, dando lugar para muito verde. E como eles possuem essas características que nós gostamos, né, são abertos, horizontais e bonitos, então não tem por que deixá-los de fora. E no mesmo raciocínio das vilas operárias, nós também temos as vilas militares, que quando são horizontais, têm essas mesmas características. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as vilas operárias, vilas militares e os bairros normais que eu tive conhecimento até o momento e que eu pude ter acesso as imagens. Ao todo eu trago aqui 18 bairros pra gente ver no vídeo de hoje. São 12 vilas operárias, 5 bairros normais e uma vila militar. Como são muitos bairros pra gente ver no vídeo de hoje, eu não vou dar informações detalhadas sobre os bairros. Eu vou dar ali, no mínimo, a informação do tamanho e da localização dele, né? Mas depois eu posso trazer alguns vídeos aqui de alguns bairros específicos aí com informações mais detalhadas. Então vamos começar. Eu dividi aqui os bairros em dois grupos, o das vilas operárias e dos bairros normais, né? Seriam 3 grupos para incluir o grupo das vilas militares, mas como só tem uma vila militar para mostrar, eu vou falar dela quando eu for falar das vilas operárias lá do Rio de Janeiro, que essa vila militar é a vila militar do Rio de Janeiro, beleza? Vamos começar com o grupo das vilas operárias, né? Como eu falei para vocês, são 12 vilas. Nós temos uma em Santa Catarina, 3 no Paraná, 3 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Pará e uma no Amazonas. Então mais uma informação aqui antes da gente continuar. Nesse grupo aqui de vilas operárias tem algumas vilas que eu não tenho a certeza se elas foram construídas como vilas operárias. Eu coloquei aqui no grupo porque me parece muito com vilas operárias. E tem algumas vilas operárias que hoje já não funcionam mais como vilas operárias. A usina da qual elas fazem parte já fechou. Então muitas dessas vilas hoje funcionam como bairros normais mesmo. Então começando por Santa Catarina, nossa primeira vila se encontra na cidade de Três Barras, já bem na fronteira ali com o Paraná. Bem ao sul dessa cidade há 2 pequenas vilas chamadas criativamente de Vila 1 e Vila 2. Essas 2 vilas juntas têm uma área de aproximadamente 378 mil metros quadrados. Infelizmente não há imagem do Street View do Google Maps dessas 2 vilas disponíveis pra gente ver. A única imagem que eu tenho é de um vídeo que eu encontrei aqui no YouTube da Vila 2 apenas. E como vocês podem ver, tá até nevando nesse dia. Então ficou muito bonito. Vamos agora para o estado do Paraná, onde nós temos 3 vilas pra gente ver. A primeira vila se encontra no município de Reserva do Iguaçu, a 356 quilômetros de Curitiba. Foi construída uma vila para os funcionários de uma usina, né, da região, chamada de Vila da Copel. O conjunto das vilas soma uma área de 557 mil metros quadrados. A segunda vila do Paraná se encontra no município de Pinhão, a 310 quilômetros de Curitiba. A 28 quilômetros de Pinhão foi construído um bairro chamado Faxinal do Céu, para abrigar os funcionários de uma usina hidrelétrica da região. A vila conta com uma área de aproximadamente 1,4 km². Não sei se ainda funciona como moradia para funcionários da usina,
Mas uma coisa eu sei, continua muito linda. I'm much too strange for this ordinary world. A terceira vila do Paraná fica na cidade de Quedas do Iguaçu, a 428 quilômetros de Curitiba. Também nessa região há uma usina hidrelétrica e foi construída uma vila para abrigar os funcionários. A pequena vila de Salto Osório, que já foi maior no passado, hoje conta com uma área de aproximadamente 200 mil metros quadrados. Vamos agora para São Paulo. Nossas três vilas em São Paulo ficam todas pertinho uma da outra, porque ficam todas ali na região da Baixada Santista. Nós temos a Vila da Light, da usina Henry Borda. Nós temos a Vila de Tatinga e a famosa Vila Inglesa de Paranapiacaba. Nessa mesma região nós temos também um bairro normal, que eu vou falar dele quando eu for falar dos bairros normais. Vocês já sabem qual é? Mas voltando aqui para nossas vilas, vamos começar com a Vila da Light, que tem esse aspecto bucólico e com essa arquitetura bem bonita, não por acaso. A vila foi construída por uma empresa canadense que seria responsável pela construção da usina de Henry Borda. A vila, que também já foi bem maior no passado, hoje conta com uma área de aproximadamente 200 mil metros quadrados. I'm much too strange for this ordinary world. The more that I learn, the less that I know. Never thought I would want to slow down. A 58 quilômetros dessa vila nós temos a Vila de Paranapiacaba. Ela fica no município de Santo André. É uma pequena vila inglesa que foi construída em ocasião da construção de uma ferrovia na região por ingleses, por volta de 1867. Sim, a gente está falando aí de 150 anos atrás. E apesar de todo esse tempo, a vila continua aí no mesmo estilo, sobretudo porque foi tombada depois. A pequena vila de aproximadamente 300 mil metros quadrados não funciona mais como uma vila operária, mas ainda possui moradores e virou um ponto turístico na região. Para finalizar nossas vilas em São Paulo, temos uma pequena vila muito escondida dentro dessa floresta aqui na Baixada Santista, que é a Vila de Itatinga. Construída também bem no comecinho do século XX, em ocasião da construção da usina de Itatinga, a pequena vila de apenas uma rua guarda intacta o seu estilo da época em que foi construída. Saindo de São Paulo, nosso próximo destino é o Rio de Janeiro. Vamos começar com um conjunto de vilas que tem na região de Ribeirão das Lajes, que fica ali entre Volta Redonda e a capital fluminense.
Essas vilas também funcionam como vilas operárias de uma usina hidrelétrica da região. Não sei se é apenas para funcionários, não consegui levantar essa informação a tempo, mas como vocês podem ver, continua muito linda. Then they were gone, clean, good and nice, covered by roads with cars now dry. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. More than I learned. Mas no Rio de Janeiro nós temos uma usina bem famosa, que é a usina nuclear de Angra dos Reis, esqueceram? E essa usina também conta com uma vila operária. Ela fica ali na região da praia da Mambucaba. Ela tem em torno de 718 mil metros quadrados. E como ela fica bem na praia ali, nós temos uma verdadeira Flórida brasileira aportuguesada, saca só. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. Para finalizar o estado do Rio de Janeiro, temos a Vila Militar. Eu comentei que o pessoal do Rio de Janeiro deve conhecer, que é a Vila Militar do município de Resende. Fica em torno de 168 quilômetros da capital fluminense. É uma vila também bem grandinha, conta com em torno aí de 490 mil metros quadrados. Felizmente eu tenho imagens aqui apenas de algumas ruas, mas saca só como essa vila é linda. Um bom exemplo de um bairro construído todo em arquitetura portuguesa. Veja só como fica lindo com a nossa arquitetura. Então sempre que você quiser ver um bairro em arquitetura portuguesa, ou mostrar para uma pessoa também, basta buscar aí pela Vila Militar de Resende. I'm much too strange for this ordinary world. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. Como há muitas vilas militares ao redor do Brasil, com certeza deve ter muitas vilas nesse padrão também. Então, quando eu descobrir novas vilas, com certeza eu vou trazer aqui um vídeo mostrando para vocês. E nosso próximo destino é o estado do Pará. Temos duas vilas legais para ver lá. A primeira vila é Serra dos Carajás, faz parte do município de Parauapebas, mas bem longe de lá. Na verdade, se você observar, ela fica no meio da floresta, a 28 quilômetros de Parauapebas. É uma vila de operários da Vale do Rio Doce que opera uma grande região de mineração ao lado. Essa é a maior vila operária que já vimos até agora, contando com quase 2 quilômetros quadrados. Fields of clover, then they were gone, clean, good and nice, covered by roads with cars now dry. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. E a segunda vila do estado do Pará fica na cidade de Tucuruí, a 458 quilômetros de Belém. Também construída como uma vila operária para abrigar os funcionários de uma hidrelétrica da região. Hoje eu não sei como está a relação com a usina. A única coisa que eu sei é que o bairro continua muito lindo. Olha só esse vídeo que eu encontrei no YouTube. To slow down, just focus on clouds and blue sky. Above all the rain, the sunshine. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. It's just an ordinary day.
Para finalizar nossas vilas operárias, vamos ao estado do Amazonas. Temos uma vila lá, é a vila de Balbina. Pertence ao município de Presidente Figueiredo e fica em torno de 126 quilômetros de Manaus. Também uma vila operária de uma usina hidrelétrica da região, a vila de Balbina possui uma área de aproximadamente 780 mil metros quadrados. Agora vamos para os bairros normais. Eu trouxe aqui uma lista de 5 bairros para a gente ver. Eu vou apresentar para vocês numa ordem crescente, do menos legal ao mais legal. Então o último que eu for falar vai ser o mais legal que eu acho, beleza? Então vamos lá. Então em quinto lugar nós temos o bairro de Pedra Branca, na cidade de Palhoça, que fica ali vizinha de Florianópolis. Com uma área de aproximadamente 1,3 km², Pedra Branca se destaca por suas casas grandes e bonitas, além de uma distribuição espacial muito confortável, não dá aquela noção de bairro organizado e planejado. No entanto, como as casas são de livre construção, há muitas casas muradas e com arquitetura moderna. Duas características que deixam o bairro mais feio, mas como há muitas casas ainda sem muros e com uma arquitetura legal, percebe-se que o bairro ainda continua muito bonito. Em quarto lugar está o bairro que eu falei para vocês que fica ali na região da Baixada Santista, lembram? Já sabem qual é? Acertou quem falou, o bairro de Riviera de São Lourenço, que fica na cidade de Bertioga. A 126 quilômetros de São Paulo, Riviera é um bairro enorme, contando com cerca de 7 km². Grande parte dessa área compreende a área comercial, mas a parte residencial também é bem grande. Principalmente por não ter muros e contar com casas bem grandes e ter uma arquitetura, vamos dizer, normal, né, que não é nem aquela arquitetura moderna feia e nem aquela arquitetura clássica bem definida. Riviera de São Lourenço consegue ser muito linda. Em terceiro lugar temos o bairro mais chique do Brasil, pertencente ao município de Florianópolis. Temos a famosa Jurerê Internacional. Juntando a área comercial com a área residencial, temos ali uma área de aproximadamente 3,4 km². Além de ser um bairro aberto e com casas sem muros, a suntuosidade de Jurerê Internacional, aliada a uma arquitetura decente em muitos casos, garantiu a posição de terceiro lugar aqui na nossa lista. Em segundo lugar está um bairro muito lindo que eu gosto bastante, que é o bairro de Castrolanda, que fica ali na cidade de Castro, no Paraná. A 157 quilômetros de Curitiba, Castrolanda é uma pequena colônia fundada por holandeses. Com uma área residencial de aproximadamente 600 mil metros quadrados, Castrolanda é um exemplo perfeito de como um bairro deve ser, saca só. Too strange
O troféu de bairro mais bonito do Brasil vai para Canela. Mas só uma observação, pessoal. Canela não é um bairro, é uma cidade. O quê? E o pessoal sempre me fala, olha Canela, olha Canela. Mas só que Canela é uma cidade, como toda cidade, a maioria dos bairros é naquele padrão mesmo, né? Mesmo cidades como Gramado e Canela, que são cidades tidas como símbolo de cidades de cultura europeia aqui no Brasil, com aquela arquitetura alemã e tal. A maioria dos bairros não se salvam. Basta você fazer uma pesquisa rápida no Google Maps que você vai ver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar um bairro de Canela, que é um bairro que o pessoal sempre me mostra quando eles querem me falar de Canela. E aí depois eu volto com um vídeo específico pra gente falar só sobre Canela e Gramado, que querendo ou não são duas cidades referência aqui no Brasil como cidades de uma cultura europeia com arquitetura alemã, etc, beleza? E o bairro em Canela que segue todas essas características que nós defendemos aqui. É um bairro aberto, tem uma distribuição espacial mais confortável entre as casas, com muito verde, muita arborização, não tem muros nas casas e tem aquela arquitetura linda. É o bairro de Parque das Hortênsias. Com apenas 500 mil metros quadrados, o bairro é lindo. Parece que você realmente está num bairro dos Estados Unidos. O bairro é tão lindo que chega a superar muitos bairros americanos. É muito lindo, confira aí um pouco mais das imagens. As a boy I would run to my school, cutting through fields of clover. Then they were gone, clean of the night, covered by roads with cars now dry. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. It's just an ordinary day. I'm much too strange for this ordinary world. Pessoal, então esses foram os bairros que eu tinha para trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Todos os bairros que eu tomei conhecimento até agora, eu coloquei aqui no vídeo. Se você souber de algum outro bairro que eu não falei aqui, ou é porque eu já conhecia e não coloquei aqui porque eu não achei ele bonito o suficiente para colocar aqui na lista, ou então é porque eu realmente não conhecia ele. Então eu vou deixar um comentário fixado aqui. Se você souber de algum bairro que eu não falei, você coloca o nome dele aqui nesse comentário fixado, ou um link do Google Maps, que quando tiver um número suficiente de bairros, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo, beleza? Forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Falou!